Espera. Já dá para um pouquinho atrás? Boa tarde a todos. Hoje nós teremos um grande momento na casa de Francisco, nosso particular. Hoje nós abrimos um novo painel de estudos com a temática Espiritismo e Psiquiatria, que será ministrado no seminário com o Dr. Hugo Martins, de Pernambuco, lançando o livro Sexo e Dramas da Obsessão, cuja venda será destinada integralmente às obras sociais do Lar de Clara. Neurologista e psiquiatra, mestre e doutor em neurologia pela Universidade Federal de Pernambuco, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, fundador do Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Toritama, no Pernambuco, fundador do Núcleo Espírita Amor e Caridade, da cidade de Vertente do Leirio, em Pernambuco, e também fundador e diretor atual do Núcleo Espírita Casa do Caminho de Bom Jardim, de Pernambuco. Nosso momento de seminário, que será dividido numa primeira exposição, depois nós passaremos a palavra para os senhores, para que possam tirar suas dúvidas em 20 minutos. Depois teremos um pequeno intervalo, retornando ao auditório para uma segunda explanação e encerramento do seminário. Então, aqueles que tiverem dúvidas, se puderem já anotar no decorrer da fala do nosso convidado, seria bem interessante para otimizar o tempo que nós teremos de debate. Nós convidamos agora a essa tribuna a Miltinho, que quer dar uma palavra. Obrigado, senhor. Minhas amigas, meus amigos, é uma alegria imensa hoje a gente está recebendo o nosso querido Hugo Martins, que é um irmão que nos foi apresentado pelo Guilherme Velho. E ele tem labutado, embora ele tenha toda essa formação acadêmica, tem labutado nas reuniões mediúnicas. E através dos trabalhos com a espiritualidade, ele tem conseguido também observar como é que o mundo espiritual age sobre as vidas da gente. As colocações que ele vai fazer estão nivelando todos nós. Vocês sabem que aqui no Lar de Clara a gente esquece essa condição de quem é espírita, quem não é espírita, está todo mundo numa sala de aula. Uma sala de aula do espírito, para poder aprender, para poder entender as realidades espirituais. Alguns absorvem mais, outros absorvem menos, mas o fato é que a importância é a gente usar esse conhecimento de maneira proativa na nossa vida. É importante que se diga que esses livros que hoje estão sendo expostos para autógrafo, que estão sendo expostos como divulgação, eles são livros que foram doados pelo autor para o Lar de Clara. Então, adquirindo essa obra, vocês estão ajudando também o Lar de Clara. Vocês viram que nós estamos em processo de expansão e o nosso sonho é fundar a Universidade do Espírito. E a ideia fundamental da Universidade do Espírito é exatamente buscar esse caminho de diálogo da doutrina espírita com as ciências, mas sobretudo visando a transformação moral do ser. Porque de nada vai adiantar o conhecimento humano se a gente não utilizar isso no nosso cotidiano, no nosso comportamento, no nosso gesto. Um desses livros aqui, aliás, esses dois livros são psicografados por ele. Ele também é médium. E é interessante perceber essa realidade porque é o futuro. Muitos profissionais trabalharão e são médiums e atuarão como médiums nas suas respectivas áreas. Na área da psiquiatria, obviamente, ele é um profissional, mas também, obviamente, os bons espíritos auxiliam nesses processos. O tema desse livro que faz o nosso seminário, Sexo e Dramas da Obsessão, foi psicografado pelo espírito de Amanda Dubois e trata do protagonismo de determinados personagens que são inclusive espíritas e que se viram enredados nas malhas da obsessão dentro da perspectiva sexual. E também tem um outro livro muito curioso para todos nós,
Porque a gente sabe, a gente fala abertamente aqui, que às vezes tem casos que não aceita que preto velho se manifeste. E a gente pergunta assim, vai ter que processar por preconceito? Porque se o preto velho não tem espaço na mediúnica, é preconceito racial, é preconceito religioso, o que é? A gente sabe que a expressão de preto velho tem uma conotação africanista, mas o preto velho é tão espírito quanto qualquer outro espírito, e muitos dos quais, com a sua humildade e a sua sabedoria de vida, tem muito a nos ensinar. Então ele trouxe um outro livro, esse está em menor quantidade, que é o livro Memórias de um Preto Velho. Os livros têm quantidade limitada, tá bom? O intervalo vai ser para também vocês poderem adquirir. Então sejam mais uma vez bem-vindos a esta escola de espiritualidade chamada Casa de Francisco, da obra social Lar de Clara. Seja bem-vindo, meu querido Hugo Martins. Seja bem-vindo de coração, receba o nosso abraço, não só mais espiritual, da espiritualidade, com certeza já vai. Que seja uma amizade por longas datas, já que pode ser não só encontro, mas um reencontro, já que o acaso não existe. Muito boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente ao Milton pelo convite, por nos aceitar aqui para falar para vocês de um tema que é um tema muito espinhoso. Falar sobre a obsessão é uma coisa que muita gente até evita, porque é um clima que é um tema que nos remete a certas reflexões e a certas linhas de pensamento que muitas vezes são para nós incomodativas. Então eu digo sempre que não fui eu que assim escolhi voluntariamente me especializar no tema obsessão. Eu acredito profundamente que a própria espiritualidade fez isso. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Primeiro, a minha área de trabalho, neurologia nem tanto, mas psiquiatria, é uma área de trabalho que a gente recebe todos os dias pessoas que claramente são vítimas de processos obsessivos. Pessoas que fazem tratamentos psiquiátricos e psicológicos de longo tempo e não logram obter êxito na sua melhora. Então, na própria rotina de trabalho, a gente visualiza a questão da obsessão. E dentro da casa espírita, por um motivo óbvio, que a partir do momento que a gente começa a enxergar isso de forma mais clara, a própria espiritualidade vai encaminhando os casos que ela julga serem passíveis de tratamento naquela instituição. Então, a instituição a qual a gente dirige e trabalha atualmente, ela terminou se tornando, por conta disso, um núcleo praticamente especializado no tratamento dos processos obsessivos. Mas essa história toda começou há muitos anos atrás. E eu vou falar para vocês essa história porque eu acho que vai ajudá-los a entender um pouco porque a gente vem se dedicando tanto ao tema obsessão. Então, exatamente no ano de 2008, nós já éramos espíritas e já militávamos na Seara há algum tempo. Dávamos palestras, participávamos de reunião mediúnica e fazíamos praticamente todas as atividades que uma casa espírita oferece para as pessoas. E eu vou falar essa história para que vocês possam, enxergando, vamos dizer assim, a desdita alheia, vocês possam avaliar as situações pelas quais vocês passam e até se prevenirem mais. Então, estávamos no auge dos nossos trabalhos e, de repente, eu adoeci e comecei a ter alguns pensamentos negativos, alguns pensamentos intrusivos, um excesso de racionalidade. Eu comecei a achar que nem tudo era explicado pelo Espiritismo e etc. e tal.
E dentro desse contexto todo, eu adoeci para valer e pela primeira vez na minha vida eu comecei a fazer acompanhamento psicológico. Sendo que a gente que é especialista na área é um tipo de paciente terrível, porque a gente meio que já sabe o que o outro vai perguntar e vai falar e você já tem argumentos preparados para tudo. E ela, que era uma profissional excepcional, ela teve muitas dificuldades para me auxiliar. E no meio tempo, eu comecei a utilizar também medicação antidepressiva, porque eu acreditava que os sintomas eram sintomas de depressão. E comecei a fazer o tratamento medicamentoso e o acompanhamento psicológico, e não obtinha melhora. E foram se passando os meses e a angústia foi crescendo, de sorte que em determinado momento vi intuições de que eu estava passando por um processo obsessivo. Nos poucos momentos que eu tinha uma lucidez e um campo amplificado, vinham intuições do alto dizendo: isso é simples, isso é um processo obsessivo. E quando essas intuições me chegavam, imediatamente eu racionalizava e dizia: nem tudo é obsessão. A gente está aqui pior do que os nossos irmãos evangélicos, que tudo é inimigo. Nem tudo é obsessão. Isso pode ser naturalmente uma doença material, pode ser um problema, um transtorno mesmo depressivo, etc. E tal. E eu tenho que aumentar a dose. E eu ajustava a dose, começava a já ter efeito colateral, e fazia um acompanhamento psicológico com essa profissional extremamente habilitada, e não obtinha melhora de nada. E aí, pelas tantas, eu fazia na época uma viagem para dar plantão em outro hospital, e me acidentei gravemente, o carro foi perda total, eu não me machuquei, mas foi um acidente grave. E aí, uma semana depois, eu estava na minha cidade, caminhando na avenida, e um colega que é trabalhador voluntário de uma outra casa espírita, ele passa por mim, me olha, e eu noto que ele quer falar alguma coisa para mim. Eu digo: você quer falar comigo? Aí ele fica assim na dúvida: não. Eu disse: fale, por favor, você quer falar o que comigo? Aí ele disse: então ele volta e diz: olha, é o seguinte, na reunião mediúnica da nossa casa espírita, 2 vezes por semana seu nome sai lá. Os espíritos chegam revoltadíssimos com você, e eles dizem que estão quase numa cidade determinada, vizinha, que também os espíritos que se julgam senhores das trevas e coisas assim, eles aparecem na reunião e sempre falam de você, e diz que vai conseguir fazer o que querem com você. E outra: é verdade que você se acidentou? Eu disse: me acidentei, agora, outra semana. Porque ele já vem há alguns meses dizendo que farão que você se acidente. E assim, e fala aquilo outro. Aí quando ele falou isso, me deu um insight. Eu disse: realmente é obsessão. Eles estão colados comigo. E eu vou tomar uma atitude. Aí eu comecei a frequentar o centro todos os dias. Mas quando eu falo todos os dias, é todos os dias. Eu procurava cidades vizinhas, porque eu resido numa cidade muito pequena. As reuniões são 2 vezes por semana. Eu comecei a frequentar a reunião todos os dias. E detalhe, quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei. E não foi aí o joelho da humildade, essa coisa não. Foi o joelho de verdade. E eu fiz a prece mais sincera que eu tinha feito na minha vida. E eu dizia: meus irmãos, eu sei que eu devo ter feito alguma coisa muito grave com vocês, porque se não fosse assim, vocês não estariam com tanta revolta para comigo. Mas eu sei também que vocês veem o sentimento e o pensamento, vocês não veem as palavras sendo articuladas. E já que vocês não veem no interior do meu ser, e sabem que eu estou falando com muita sinceridade, recebam de mim o pedido de perdão. Eu peço perdão por tudo que eu fiz para vocês. Naquela hora, eu comecei a sentir como se fossem umas escamas saindo junto de mim. Passados 10 a 15 dias,
eu estava como se nunca tivesse tido doença alguma, nem medicamentos, nem acompanhamento psicoterápico, nada. Zero. Mas quando eu estou falando zero, é zero. Porque nós que somos acostumados a atender muitas pessoas, a gente sabe quando melhora o medicamento, quando melhora, quando evolui assim, quando evolui assim. E o fato é que no meu caso, com 15 dias, eu não sentia mais absolutamente nada. Então eu comecei a levar muito a sério a questão da obsessão. Porque eu comecei a reflexionar da seguinte forma: da mesma forma que eu sofri isso tudo, quantas pessoas não devem estar sofrendo nesse momento? Desesperadas, perturbadas. Existe uma confusão muito grande dos sintomas. O que é um sintoma psiquiátrico mesmo, o que é uma angústia psicológica, o que é uma constricção provocada pelo processo obsessivo. Isso são situações que são difíceis de a gente conseguir separar uma coisa da outra. E no meu caso, ele foi todo bem acompanhado e traçado. E foi, vamos dizer assim, a solução se passou exatamente pela consciência do processo e a tomada de atitude em relação a isso. Não quero dizer com isso que todos os casos onde a pessoa possua pensamentos de tristeza, de angústia, seja obsessão só. Mas que é um tema que ele, pela sua importância, ele deve ser muito bem estudado e muito bem estabelecido para a gente. Então, a partir desse momento, o que é que acontece? A partir desse momento, eu começo a estudar mais, me dedicar mais ao tema obsessão. E aí, não só na preparação de um material para apresentação, mas no dia a dia, a rotina da nossa casa espírita, ela começou a ser voltada para o atendimento daquelas pessoas vítimas de processos obsessivos. Tanto do ponto de vista de instrução que se dá a essas pessoas, instrução doutrinária, instrução evangélica doutrinária, mas fundamentalmente as reuniões de desobsessão, muito especializadas para casos mais graves de obsessão, aqueles casos onde elementos, vamos dizer assim, não tão simples sejam agregados ao processo obsessivo. A nossa casa começou a ter uma atuação nisso e hoje basicamente a casa funciona, tem as atividades todas como qualquer casa espírita, mas fundamentalmente trata desse tema, que é uma grande dificuldade para quem trabalha, porque, vamos dizer assim, trabalhar na seara da obsessão espiritual atrai para o seu campo de pensamento estruturas, espíritos ligados a núcleos, vamos dizer assim, de desestabilização da esfera da vida de muitos de nós, e a gente paga um preço muito alto por isso. Por isso que eu sempre peço, já desde o início, muita prece por nós e pelos nossos trabalhos na Casa Espírita. Então, estabelecido isso, de que, na verdade, fomos dragados, fomos impulsionados a trabalhar com isso, a gente vai começar apresentando esse tema e o que seria a obsessão. Então existe um provérbio chinês que diz o seguinte: mais vale uma imagem do que 1000 palavras. Então eu vou passar para vocês um vídeo bem curto, de uma pessoa que eu atendi, que passa por um processo obsessivo gravíssimo, e a esposa dele vai contar, o casal está na avaliação, a esposa vai contar o que está se passando. Ele, uma pessoa que era uma pessoa tranquila, e de repente começa a mudar muito o comportamento, fica estranho dentro de casa, no trabalho, começa a modificar a sua maneira de ser. E aí a gente vai escutar o que a mulher percebe dentro da casa depois que ele começou a ficar assim estranho. Vamos rodar o vídeo?
Tá faltando só o áudio, né? Boa tarde. Você autoriza não gravar para quem estuda pesquisa? Você ia contando que José foi no quarto, triste, acabunado, e quando abriu a porta você viu um mundo. Como era esse mundo? E ele, o José estava como quando você viu dentro do quarto? Estava dormindo. Ele tinha acabado de entrar, já tinha demorado um tempinho. Aí eu fui olhar que eu sentia muito calado. Estranho? Estranho, achei estranho. Aí quando ele já estava estranho, eu abri a porta do quarto e estava naquele mundo ao lado da cama. Ele deitado e tinha um negócio, tudo de uma pessoa ao lado da cama. E o José com comportamento meio estranho. Muito estranho, assim, calado, sem falar. Aquela pessoa que acabou o mundo para ele. Ele está assim, esse tipo de pessoa. E você viu que você disse que de novo foi a... Ele, Como foi? eu estava em casa, quando eu abri a porta, dele do quarto, eu vi. Quando eu entrei, eu vi aquele triângulo preto caindo. Simplesmente me deu uma cabeça que eu não me segurei a cair. Eu vi esse triângulo preto. Em seguida, antes disso, eu vi uma pessoa sentada no sofá. Como era essa pessoa? Não dava para ver, porque a pessoa sobrou aqui, aquela coisa que nasce de repente. Você tinha bebido alguma coisa? Não veio. Deu para todo mundo ver aí? Então, essa é uma situação bem típica. A pessoa muda o comportamento, muda a maneira de, vamos dizer assim, a maneira de lidar com as situações do dia a dia, no trabalho, em casa. A pessoa fica realmente estranha. Então, esse caso é bem ilustrativo, assim, né? Porque a gente fez depois, a gente está programando com ele fazer um estudo maior, mas ele tinha desejo de sair na rua, em horas inapropriadas, sem um destino certo, e ele era uma pessoa completamente centrada. Mas agora a gente está aguardando passar uns 2, 3 meses para a gente fazer a filmagem do depois. A gente tem centenas de vídeos como esse, vários casos. E a gente está preparando o material do antes e o material do depois. Claro, todos com autorização dos pacientes. Mas aí a gente vai fazer um passeio. Por que a obsessão? Por que é um tema tão importante? Então a gente vai ver na codificação. O primeiro livro da codificação foi o Livro dos Espíritos. E aí, essa é a pergunta talvez mais famosa do Livro dos Espíritos, pergunta 459. Os Espíritos influenciam os nossos pensamentos? E a resposta, eles influenciam de tal maneira que de ordinário são eles que nos dirigem. Isso é o primeiro livro da codificação. Aí a gente passa para o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. E aí no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que é um capítulo tratando somente da obsessão, a gente vai ver, a obsessão é um domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então aí, o segundo livro da codificação reserva um capítulo inteiro só para tratar da obsessão. Aí o terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. A obsessão sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Terceiro livro da codificação, obsessão de novo. Se Kardec recorre tanto no assunto, é porque esse assunto é importante. Curioso dessa fala do Evangelho segundo o Espiritismo é que, em geral, quando a gente está na casa espírita e a gente identifica o processo obsessivo e dá orientação para o início do tratamento, aí a pessoa olha para a outra e fala: está vendo, eu não disse que tinha alguma coisa? Eu sabia que aquilo ali não era eu. Eu sabia que era a obsessão. Eu sabia que era o encosto. Eu sabia que era aquilo outro. Fala até de forma, vamos dizer assim, pejorativa. Mas sendo que só ocorre a obsessão se a gente tiver a brecha, se
suficientemente grande para que ele provoque o dano. Então, não é mérito nenhum dizer que o problema que a gente tem é por conta do obsessor, porque nós é que facilitamos a vida dele. Então, a gente segue adiante uma outra obra, pode passar, a quarta obra da codificação, o céu e o inferno. A gente vai ver. Na classe dos espíritos inferiores há aqueles que ainda estão profundamente inclinados ao mal e dele se comprazem. Trata da obsessão também, o céu e o inferno. E no último livro da codificação, a Gênese, no capítulo 14, que vai tratar sobre os fluidos, de novo a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então, um tema que ele aparece em todas as obras, as 5 obras da codificação, tem que ser um tema objeto de um estudo muito aprofundado. Porque se o codificador colocou isso em toda a sua obra, é porque ele já tinha observado como isso influenciava a vida da gente. Como isso interferia no comportamento daquelas pessoas que ele observava, inclusive nos médios também. E aí a gente vai ver na obra Obras Póstumas, né? Quando Kardec desencarnou, deixou um conjunto, um material vasto no seu escritório e depois foi formatado e produzido Obras Póstumas. E aí ele vai falar da questão da possessão, né? Possessão que seria o paroxismo maior da subjugação. Então, a subjugação, o indivíduo é completamente controlado pelos espíritos perseguidores, e a possessão seria aquele movimento onde o espírito consegue utilizar a estrutura material do encarnado. E a gente vê isso em alguns filmes, e isso não existe a posse plena. O espírito se liga molécula a molécula, o perispírito no momento da concepção. Não há como haver uma posse no sentido estrito do termo, mas ele consegue, vamos dizer assim, dominar de tal forma o encarnado que parece ser realmente uma possessão verdadeira. E como o tema é ligado à obsessão e sexualidade, vou contar um caso para vocês interessante que aconteceu comigo, que quase se transforma numa tragédia. Eu estava atendendo numa clínica e de repente a atendente chega para mim e disse, já tinha acabado todo mundo, disse, olha, chegou uma pessoa para você atender de emergência. Agora a situação é bastante estranha. Eu disse, mas estranha por quê? Ela disse, porque ele está muito assim, diferente, um olhar meio diferente. Ele chegou para mim e sussurrou no meu ouvido um segredo que eu tinha de infância, que ninguém sabia desse segredo. E eu fiquei meio ensimesmado, isso pode acontecer. Ela disse, manda ele para cá para a gente ver o que é. Me entra na sala um cidadão, 1,90 m, 2 de largura. Eu já olhei e já disse, é hoje. Aí ele tinha além da obsessão, a obsessão dele era ligada para a parte sexual. Ele tirou a roupa toda, ficou nu. Veja que cena. E aí ele começou a manipular a genitália e dizer palavras obscenas em minha direção. Quando eu percebi que ele não estava sozinho, que ele estava praticamente num processo de subjugação, eu comecei a falar com muita sinceridade e seriedade para o companheiro que estava dominando ele, que não ficou satisfeito, ficou com muita raiva de mim, fez o jovem colocar a roupa de volta, e o jovem quebrou a sala toda. Ele pegou um tampo de vidro que tinha assim com a mão e parecia uma brincadeira. Ele quebrou a sala toda, e quando ele foi pegar no meu pescoço, eu dei um pulo de gato. Eu nunca vi tanta agilidade no final do expediente.
O medo faz coisas incríveis, minha gente. O medo faz coisas incríveis. Eu tive medo. Eu disse, rapaz, é hoje. É hoje que eu vou voltar para a pátria espiritual. De uma maneira trágica. Mas foram muitas pessoas para segurá-lo. Veio a viatura da polícia, ambulância, direito a jornalista, foi uma coisa séria. Uma coisa séria. Aí, ele tinha ido para a avaliação com a mãe, uma irmãzinha mais nova. Eu chamei a mãe para conversar. Desde quando ele apresenta essa situação tão complicada, né? Porque a pessoa foi toda contida, né? Para ser levada para o hospital psiquiátrico de emergência, aquela situação toda dramática. E a mãe disse, doutor, eu vou ser sincera com o senhor. Quando esse menino tinha 3 anos de idade, aconteceu uma coisa muito estranha. Era dia de finados, dia 2 de novembro. E de repente eu estava na sala e ele deu um grito. Ele deu um grito, veio correndo assim pelo corredor, me abraçou e disse que estava vendo vários mortos. Que a casa estava cheia de mortos. E ele via e ficava com os olhos assim meio esbugalhados, ficava gritando, ficava chorando, desesperado, queria entrar dentro da minha roupa para se esconder, e eu não deixava, e aquela confusão toda. E desde esse dia que o menino ficou estranho, ele sempre dizendo que via uma coisa, via outra, uma coisa, via outra. E depois de certa idade, ele ficou com certas manias em relação à parte da sexualidade. E de tratamento, ele nunca ficou bom. Sempre em uma situação como essa. Então veja o que é que uma mediunidade, juntando com um processo obsessivo grave, ele é capaz de fazer com a pessoa. Se tivesse tido a orientação adequada, porque eram que mais de 20 anos de tratamento, que era importantíssimo no caso dele, mas que somente esse tratamento convencional não havia sido suficiente para suprir os desequilíbrios que ele possuía nessa esfera mediúnica obsessiva. Então isso é que é um processo, vamos dizer assim, um ápice do processo de subjugação. O espírito consegue dominar o indivíduo e ele vai fazer coisa que ele não dá conta. Não dá conta. Tem um caso que nós estamos acompanhando agora, que o indivíduo ele já vinha com o processo obsessivo se instalando. Quando chegou no ápice do processo obsessivo de subjugação grave, ele entrou em casa completamente fora de si, pegou uma faca peixeira e rasgou o abdômen do filho de 6 anos de idade, de cima a baixo. E as pessoas foram para tentar socorrer e ele ficou com a faca na mão, querendo agredir outras pessoas. Resultado, foi preso. E no presídio ele não estava lembrado direito do que tinha feito. Completamente fora de si. Aí a irmã estava visitando ele, disse que ele entrou em transe dentro lá da sua cela e disse: não vai parar por aí não. A coisa vai continuar a acontecer. Dias depois, outra irmã dele começa a modificar o comportamento e ter pensamentos homicidas em relação ao filho dela. Tiveram que retirá-la de casa para não cometer mais um ato delituoso grave. Então veja como a obsessão ela é uma coisa que ela permeia a vida da gente, desde uma forma simples, a influência do pensamento simples, até uma coisa mais grave. Mas ela, como está muito atrelada ao campo religioso, não tem a atenção que deveria. O nosso esforço maior é documentar bem esses casos para tirar a obsessão do campo somente da religião espírita, para colocar no campo da ciência geral, porque seguramente a obsessão, ela, vamos dizer assim, ela é causa de muitos problemas que a gente dá outros nomes.
Então, a obsessão tem que ser um tema muito bem estudado, debatido, tem que ser um tema encarado com muita seriedade, porque tem muitas pessoas em hospitais psiquiátricas internados, em presídios, pessoas vivendo de forma muito prejudicada, e o processo obsessivo é a causa disso tudo. E aí, infelizmente, os espíritas, como nós, ainda temos pelo menos o acesso à informação. E quem não é espírita, que não entende, que não tem esse acesso, como ele fica? A partir do momento que a gente tira a obsessão do campo apenas espírita, a gente dá a possibilidade de muitas pessoas se beneficiarem. Acompanhamos também, e isso a gente tem de forma muito bem documentada, a gente tem documentos, fotos e fotos dos documentos todos, e ele hoje é um amigo nosso, trabalhador da Casa Espírita. Ele, quando era jovem, a mediunidade foi eclodindo e ninguém na família dele aceitava a questão da mediunidade. Um dia ele foi para uma missa. No meio da missa, o espírito foi se aproximando dele e ele perdeu a consciência. Era um espírito ligado à natureza, de um caboclo. E ele na igreja tirou a roupa, ficou nu e começou a correr no meio da igreja. Imagina a confusão que não foi. Todo mundo correndo, ele correndo atrás do povo. E o padre começou a correr também dentro da igreja, e o povo correndo, o padre, ele lá. E aí a polícia chegou lá e levou ele no Camporão para um hospital psiquiátrico. Quando chegou no hospital psiquiátrico, ele depois de algum tempo lá saiu do transe, voltou ao normal. E ficou, o que eu estou fazendo aqui sem roupa? O que aconteceu? Aí o pessoal começou a apontar ele. E faz algumas décadas, né? Nessa época não existia ainda nem reforma psiquiátrica ainda. Resultado, o médico disse, você vai ter que ficar internado agora. Ele internado, mas eu estou bonzinho. Ele não me interessa, você correu na igreja, você vai ficar internado agora. Internaram ele, sou 3 meses internado. E aí, lá pelas tantas do internamento, apareceu um médico lá, responsável pelo setor que ele estava, e disse, olha, seu problema não é medicina não. Vou falar com a assistência social para chamar a sua família para a gente dar alta para você. Chama a família. Ele tinha 2 ou 3 filhos pastores evangélicos. Aí os caras ficaram meio chateados com o médico. Você quer que eu leve meu pai para onde? Para uma casa de Catimbora. O médico disse, olha, para onde você vai levar o seu pai? Eu não sei não. Porque nem religião eu tenho. Eu sou ateu. Eu só quero dizer que o problema do seu pai não é para estar aqui. É outra coisa. Agora o que é eu não sei também não. Aí resolvam vocês aí. E o pessoal levou, o nosso amigo, o pessoal levou bem desconfiado. Sendo que tinha um vizinho espírita. E aí foram com muita